Meus irmãos, vamos continuar a sequência de exposições que nós temos feito no Evangelho de Lucas. Eu peço que você abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas 3, nós vamos ler do verso 15 até o verso 20. Lucas, capítulo 3, do 15 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Até aqui a nossa leitura. Essa exposição de hoje encerra, vamos dizer assim, a participação de João Batista, e nós vamos aprender os efeitos do ministério desse homem. A gente já viu que ele foi o primeiro pastor, ele foi o primeiro homem que foi chamado a pregar o evangelho. Vamos ver o testemunho que João dá a respeito de Jesus Cristo e vamos ver a respeito também da sua prisão e morte. Se você acompanhar comigo, meu irmão, minha irmã, a partir do verso 15 da sua Bíblia, Lucas escreve para nós o seguinte: estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. A primeira coisa que a gente aprende nessa passagem é que um dos resultados do ministério de João e do ministério fiel de qualquer pastor ou de qualquer evangelista, ou seria o objetivo, né? Qual seria o resultado do seu ministério? Porque você também foi chamada a pregar o evangelho a outras pessoas. E o bom resultado é levar as pessoas a pensar. A gente lê nesse verso 15 aqui que os ouvintes de João, eles já começaram a ficar na expectativa, eles estavam em dúvida, eles estavam pensando: será que João é o Cristo prometido pelo Senhor? O verdadeiro cristianismo, seja numa comunidade, seja aqui numa congregação pequenininha, seja até dentro de uma família, ele precisa levar as pessoas a pensar. Quando a gente cai na indiferença, quando a gente cai naquele estado de espírito onde a gente não pensa a respeito das coisas espirituais, e isso inclui a vida, isso inclui a morte, é uma marca de pessoas não convertidas. A gente tem que frequentemente pensar a respeito das coisas espirituais,
Pensar a respeito da vida, pensar a respeito da morte. Às vezes, quando acontece uma tragédia, um falecimento de alguém perto de nós, a gente começa assim: puxa, como a vida é breve. Puxa, como fulano viveu tão pouco e Deus já o levou. E isso dura um período de tempo pequeno e logo a gente começa a viver o nosso dia a dia como se Deus não existisse, como se a morte não fosse uma certeza para nós, aliás, a única certeza que a gente tem. Pessoas que simplesmente não pensam a respeito do mundo espiritual são incógnitas para nós. A gente não sabe se essas pessoas gostam do Evangelho ou se elas detestam o Evangelho. Esse texto de Isaías, que foi lido agora na nossa leitura congregacional, ele vai aparecer, é uma profecia que aqui João mostra o cumprimento da profecia de Isaías, mas um pouco antes dos versos 18 a 20, Isaías vai falar uma outra coisa interessante. Ele diz lá no verso 3 do capítulo 1, que o boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Se você é um bom leitor da Bíblia, você imediatamente pensou no profeta Oséias, né? Que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, Oséias não é o único, Isaías aqui está reforçando, e João Batista, de uma certa forma, também. Nós precisamos ter conhecimento, e como a gente busca o conhecimento através da palavra revelada do Senhor, ela já está fechada, ela vai de Gênesis a Apocalipse, ela está à nossa disposição, em diferentes formatos, com cor, com purpurina, com florzinha, com espaço para anotação. Meus livros ainda estão em caixas lá no meu escritório até hoje. Depois da minha mudança, não consegui tirar meus livros das caixas. Mas outro dia fiz uma abertura de 1, 2, 3 caixas, comecei a contar, contei pelo menos 15 Bíblias diferentes. Dentro de um apartamento. A palavra está à nossa disposição. Parar para pensar a respeito do mundo espiritual, parar e meditar a respeito da palavra do Senhor, é um bom caminho, é um caminho que leva à salvação. Eu conheço pessoas que passaram por um processo de conversão simplesmente lendo a Bíblia. Pessoas que, de alguma forma, a Bíblia Sagrada parou na sua mão e essa pessoa abriu em Gênesis e começou a ler e fechou quando chegou ao final de Apocalipse. E essa pessoa passou por um processo de conversão. Nós temos uma congregação, nós temos irmãos, nós temos pastores, nós temos pessoas a quem pedir ajuda. Se nos falta o entendimento, podemos orar pedindo o entendimento e temos acesso fácil a outros irmãos e aos pastores para simplesmente falar: me explica isso aqui que eu não entendi. Temos tido momentos bons na quinta e na sexta-feira. Beto conversava comigo agora de manhã a respeito dessa semana, como foi uma bênção, quinta-feira. Como tem sido um momento de perguntas, né, de pessoas buscando conhecimento e querendo tirar suas dúvidas e perguntando, isso é uma bênção. Esse é um comportamento que leva à salvação, esse é um comportamento que leva ao conhecimento da palavra. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele não tem medo de questionamentos sinceros. Não mesmo. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, quanto mais perguntas você me fizer, mais eu gosto. E mais eu vou conseguir falar para vocês, e é capaz da gente entrar a noite adentro conversando e a hora não passar.
A gente tem que dar boas-vindas às perguntas. A gente tem que desejar que cada um, da sua maneira, a seu tempo, faça uma investigação da palavra, leia a palavra, busque conhecer a palavra. Você pode também me dizer, Rodrigo, mas é verdade também que só pensar não adianta. Pensar não é se arrepender, pensar não é crer. É verdade. Mas é sempre um sintoma. É um sintoma que traz esperança a cada um de nós. Quando uma pessoa que ouviu o Evangelho começa a pensar, a gente deve sempre louvar ao Senhor, agradecer ao Espírito Santo, porque é Ele que tem produzido isso nessa pessoa, e a gente tem que se sentir encorajado, animado. Acompanha comigo, por favor, o verso 16 na tua Bíblia. Lucas fala assim: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma coisa interessante que a gente precisa lembrar a respeito da cultura daquele tempo é que, geralmente, mestres, pessoas que ensinavam, tinham seus discípulos. E, geralmente, nas suas casas, eles tinham também servos. E o discípulo fazia muita coisa. O processo de discipulado era algo amplo. O processo de discipulado incluía andar ao lado daquela pessoa literalmente, para ver como aquela pessoa se portava na rua, se portava em família, quando encontrava um estranho na rua. O seu discípulo estava sempre do lado, caminhando junto dele. Mas essa tarefa de chegar em casa e desamarrar as correias da sandália, o discípulo não fazia, porque aquilo era muito humilhante. Na verdade, só escravos faziam isso. Só eles realmente se abaixavam e desamarravam as correias da sandália do seu senhor. E você deve lembrar que à porta da casa de um judeu havia sempre um vaso de barro com água, para que esse homem lavasse os seus pés e as suas mãos. Era um ato cerimonial, algo que vinha lá da lei de Moisés, em Deuteronômio. E a gente deve lembrar também que foi dessa água que ficava na frente da casa para lavar pé e mão, que Jesus fez o milagre de transformar em vinho. Mas você presta atenção que João diz que ele não era digno nem de fazer o trabalho mais humilhante, o mais baixo que o escravo deveria fazer. João fala que o escravo tinha mais honra do que ele para fazer determinada coisa. Ele aponta para outra pessoa. Ele não leva aquela honra que ele está reparando que as pessoas vão começar a dar, ele não quer para ele quer que essa honra vá até aquele que é digno dela, ao Senhor. E essa é a marca de um pastor, de um homem fiel, de uma família fiel, de uma congregação fiel, apontar para Jesus. É Ele que recebe a glória. João Batista recusa a honra. João aponta para aquele que era o Cordeiro de Deus, aquele que haveria de tirar o pecado do mundo. Toda a honra pertence ao Senhor Jesus. Tudo pertence ao Senhor Jesus.
Beto tem exposto para nós o livro de Colossenses, onde logo no início a gente já aprendeu que tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele. O Pai entregou toda a criação ao Filho. Paulo, lá quando escreve a sua segunda carta para a igreja de Corinto, lá no capítulo 4, ele vai dizer: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Essas são as palavras de um homem, de um pastor fiel, para dizer: olha, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. E colocamos a nós mesmos como servos de vocês, para servir a igreja. João, o discípulo, de Jesus, João, capítulo 3 do seu livro, do seu evangelho, ele vai falar aquela frase que todos nós conhecemos: convém que ele cresça e eu diminua. A ideia é que o seu nome, o meu nome, tem que ser esquecido. E o nome de Cristo deve ser exaltado. É interessante que João Calvino, quando estava para falecer, fez um pedido de que o seu túmulo não fosse identificado. Ele queria simplesmente ser enterrado e não deveria haver no seu túmulo nenhuma lápide, nenhuma inscrição, o seu nome, nada, para que as pessoas não soubessem que ele estava enterrado ali. Lutero, na época da sua morte também, quando alguém falava para ele e cogitava talvez uma igreja chamada luterana, ele tinha verdadeiro horror a isso. E olha que hoje nós temos uma igreja chamada luterana. Hoje nós usamos o nome de João Calvino, às vezes, para nos identificar, simplesmente por causa de uma doutrina, dizemos que somos calvinistas. Somos cristãos. Somos cristãos. Quando botamos o mapa no grupo da igreja, a Alda tinha pedido para botar o grupo ali, para todo mundo, e ela pergunta se nesse mapa estão incluídos católicos. Sim, estão todos os cristãos, porque na porta do céu não vai ter placa de igreja. Na porta do céu não tem esse tipo de diferenciação. Você é arminiano? Não, então sai, não entra. Você é calvinista? Então, entra. Você é batista? Você é presbiteriano? Você é luterano? Não vai existir isso. Você seguiu aquilo que Jesus mandou que nós seguíssemos? Você quer saber se um pastor é um pastor fiel? Quer saber se os ensinos de um pastor merecem a sua atenção, merecem a sua confiança? Faça uma pergunta simples. Onde estão, na pregação desse pastor, os ensinos de Jesus? Esse pastor aponta para Jesus nos seus ensinamentos? A pregação desse pastor tem levado você a estar mais perto de Jesus, a conhecer mais sobre o Senhor Salvador? Um evangelista, um pastor que seja realmente fiel, ele nos leva para mais perto de Jesus Cristo. Ele nos leva a ter mais conhecimento de Jesus. João Batista também diz que estava batizando aquelas pessoas com água. Eu batizo vocês com água, ele os batizará com o Espírito Santo. E o texto continua, e com fogo. E a primeira coisa que a gente pensa a respeito nesse texto é fogo, é como uma unção do Espírito Santo. E a gente já aprendeu que no momento da nossa conversão nós somos batizados com o Espírito Santo.
Todos nós que passamos por um processo de conversão, recebemos o Espírito Santo que habita em nós. E esse fogo mencionado aqui por João, nesse texto, ele aponta para a sequência do texto, e não para nenhum tipo de experiência extraordinária. Porque logo na sequência, ele vai lembrar a nós que Jesus tem a pá nas suas mãos para limpar a sua eira. E ele diz que ele vai separar o trigo do joio e o resto, a palha, vai ser queimada num fogo que nunca se apaga. É esse fogo. A segunda vinda do Senhor a gente já aprendeu. Jesus vai voltar, não como cordeiro, ele volta como leão. Ele volta como um santo juiz. Ele volta como um cavaleiro num cavalo branco, em que Apocalipse nos lembra que as suas vestes vêm sujas de sangue, não dele, sangue dos inimigos que ele destruiu. É esse o Jesus que vem na sua segunda vinda. O cordeiro que tira pecado do mundo foi o Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas o Senhor que volta, volta como alguém que vai vingar, alguém que vai salvar a sua igreja, que vai simplesmente cumprir a profecia que nós vimos de Malaquias. É esse que vem para limpar e botar fogo, destruir. Esse é o Senhor que vem. Quando a gente é ordenado ao ministério da palavra, a gente recebe o direito, a honra de poder ministrar, como faremos hoje, os sacramentos, o batismo e a ceia. E também é dado a nós a honra e o direito de pregar o Evangelho nas nossas congregações, num culto público. E a gente sempre faz isso com muito temor e tremor, sempre orando para que esse ministrar desses sacramentos, o ministrar da Santa Palavra, seja algo que Deus use para abençoar outras pessoas. A gente pode ministrar esses elementos, mas a gente nunca vai saber o que passa no coração de cada um dos irmãos. A gente pode e deve fazer como fazemos de maneira fiel quando batizamos, quando celebramos todo início de mês a ceia, mas a gente não pode fazer com que as pessoas recebam o Evangelho. A gente batiza com água, mas a gente não pode lavar o pecado da vida de cada um dos irmãos. A gente pode entregar o pão e o vinho, como vamos fazer daqui a pouco. Mas a gente não pode fazer com que as pessoas se apropriem do corpo e do sangue do Senhor pela fé. A gente vai até certo ponto. A gente não pode ir além disso. Nenhuma ordenança, por mais importante que seja, ela dá ao homem o poder de ter o seu coração transformado. Só o Espírito Santo faz isso. Só Jesus, que é o Senhor, o cabeça da igreja, só Ele pode fazer isso. Nós fomos batizados, na nossa grande maioria aqui, estamos em um grupo que fomos batizados. A pergunta é, será que nós fomos transformados pelo Espírito Santo? Os nossos nomes aqui, com certeza, fazem parte do rol de membros dessa igreja. Mas será que esses nomes fazem parte do livro da vida do Cordeiro?
A gente é membro aqui dessa igreja, dessa congregação, que a gente chama de igreja visível, mas a gente também é membro daquele corpo místico, da igreja invisível, da igreja do nosso Senhor Jesus. Todos que desejam a salvação, eles têm que buscar esses privilégios, suplicar ao Senhor pessoalmente, em oração. Esses são tesouros que estão depositados na mão do Senhor Jesus. E a gente tem que buscar nele, através da oração, através da fé. Acompanha comigo na sua Bíblia os versos 17 e 18. Lucas fala assim: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Essa é a obra que o Senhor vai fazer agora na sua segunda vinda. A eira era um local do campo onde o agricultor espalhava a sua colheita, o seu trigo, e é onde ali ele fazia a separação do trigo e da palha, do joio que não serviam. E aquilo que servia, o trigo, era levado para o celeiro, e no celeiro ele era armazenado. E o resto era realmente queimado, porque não servia a nada. Como Malaquias profetizou, como João está lembrando aqui, Jesus vai limpar a eira, vai recolher o seu trigo e vai queimar a palha num fogo que nunca se apaga. As nossas congregações hoje, nós estamos sentados lado a lado, talvez com pessoas que são crentes e não crentes, talvez tenhamos santos e tenhamos pessoas que não são santos, não são separados. Nós temos convertidos, nós temos pessoas descrentes. E elas estão sentadas na congregação lado a lado. A gente não tem como separar. A nós não cabe esse tipo de exercício. E vai permanecer assim até que o Senhor volte. Mas naquele último dia, onde o Senhor voltar, aquele dia que a gente sempre lembra que vai ser um dia terrível, nesse dia ele vai fazer a separação. Nesse dia vai haver um julgamento. O Rei dos Reis vai simplesmente separar a sua igreja daquilo que não é a sua igreja. E os justos vão ser levados a um lugar de segurança, um local de felicidade, e os ímpios vão ser lançados num fogo eterno. Nós precisamos aguardar ansiosos por esse dia. A gente não precisa ter medo desse dia. Nós devemos clamar, como João, quando escreve o livro de Apocalipse, fala, para que a gente clame: Maranata, vem, Senhor, volta, nos ajuda frente a esse mundo que tem acontecido coisas cada vez piores. A gente aguarda esse dia e a gente aguarda fazendo nós mesmos um julgamento nosso. E é isso que nós repetimos no texto que lemos na ceia, e agora creio que o Beto também vai novamente usar esse texto, onde o apóstolo Paulo vai nos dizer: olha, é melhor que vocês julguem a vocês mesmos, quando ele recomenda que cada um de nós
antes de receber a ceia, que a gente tenha um momento onde a gente peça perdão, onde a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente participe desse momento da ceia com o coração limpo. A gente precisa ser cuidadoso em confirmar o nosso chamado, confirmar a nossa eleição, tendo certeza de que nós somos o trigo do Senhor. E um erro quanto a isso não vai ter como consertar, não vai ter segunda chance. Finalmente, os versos 19 e 20, Lucas nos fala que Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Herodes havia tirado a esposa do próprio irmão. Herodias era casada com o irmão de Herodes, ele vai lá, faz com que ela deixe o irmão e se case com ele. E junto com ela vem sua filha, filha de Herodias, sobrinha, na verdade, de Herodes, né? E Herodes tem uma queda por essa menina. Ele quer a todo custo seduzir essa menina. E Herodias, vendo isso acontecer com a sua filha, ela entra nesse jogo de usar a filha para conseguir o que ela queria, e essa mulher detestava João Batista. Porque nós já vimos 15 dias atrás, na outra pregação, a mensagem de João, a mensagem de Jesus Cristo, é uma mensagem totalmente impopular. É aquela mensagem que não dá like. Era uma mensagem que conflita, confronta as pessoas. E João faz isso em praça pública, na frente de todo mundo, quando Herodes passava. Ele chamava Herodes ao arrependimento, porque ele havia tirado a esposa do próprio irmão, se casado com ela, e tentava a todo custo seduzir a sua sobrinha, agora sua enteada. Então Herodias, fazendo a cabeça da sua filha, ela fala para que ela pedisse a Herodes a cabeça de João. E ela faz isso. Estando João já preso, Herodes vai, manda que vão até lá, cortem a cabeça de João e tragam a cabeça de João numa bandeja de prata. E é assim que termina a história de João Batista. E quem vai contar essa história em detalhes é Marcos, no seu Evangelho. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele vai contar a história detalhada do que aconteceu. Isso nos leva a ver que aquele servo fiel do Senhor, ele geralmente não recebe o seu galardão nessa vida. O verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo, ele deve ficar contente por servir a seu Senhor, deve esperar receber o seu salário, o seu galardão, mas não deve estranhar quando é perseguido. Não deve estranhar quando essa mensagem o leva à morte. Nós estamos vendo isso. O mundo que perseguiu a Cristo é o mesmo mundo que hoje persegue a nós. Simplesmente por causa da nossa mensagem. Primeira carta de João, no capítulo 3, ele fala: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Qual é o nosso conforto? Jesus guardou
para aqueles que são dele, coisas que a nossa compreensão humana não consegue imaginar. A gente vai ter um dia em que esse sangue que tem sido derramado, e a gente olha aquele mapa ali em vermelho, e vê talvez é o sangue derramado ali de pessoas, de mártires, de irmãos que têm proclamado o nome de Cristo e têm sofrido. Esse sangue, ele não é um sangue jogado fora. Esse sangue vai ser recompensado. As lágrimas que a gente derrama por causa da maldade, as lágrimas que são derramadas pelo sofrimento que cada um de nós pode passar ou que passa pelo nome de Cristo, essas lágrimas um dia vão ser enxugadas. É uma promessa. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso galardão. É isso que nós esperamos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem convidado a participar da tua mesa. E como agora nós o faremos, nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o teu Espírito Santo nos mostre, Pai, onde temos errado, e que ele transforme os nossos corações, Pai. E que assim a gente possa participar da tua mesa de maneira alegre, feliz, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor vive, e porque o Senhor vive, a nossa esperança também é viva. Agradecemos, Senhor, pela nossa congregação. Agradecemos, Pai, por todos aqueles que o Senhor tem enviado a nós. Pedimos, Pai, que o Senhor cuide de cada um deles, de cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.